Fala galera, beleza? Hoje a gente vai implementar um pouco dos algoritmos, tá? E o escolhido da vez foi o Cavezinhos Próximos, tá? Então, para entender esse vídeo, eu aconselho vocês olharem o vídeo que fala sobre programação orientada a objetos e o vídeo que fala da biblioteca NumPy, tá? Vai ser essencial para entender uma grande parte desse vídeo, tá? Pode ser que você não entenda tudo, e é normal, tá? Isso é uma coisa mais underground que a gente vai estar olhando, tá? Então, para começar, a gente vai instanciar, vai criar um objeto que vai ser o nosso classificador, tá? E para começar aqui, vou importar o meu NumPy, que vai ser... a ideia daqui é eu conseguir construir todo o fluxo de treinamento e predição de um modelo só usando bibliotecas básicas do Python, tá? Então eu não vou, por exemplo, eu poderia resolver esse problema importando do Scikit-learn, que é a biblioteca de aprendizado de máquina mais famosa do Python, o Cavezinhos Próximos, dá lá o método fit, que treina o modelo, dá o predict, pronto, fim de papo, né? Só que aí, bom, a gente não entendeu o que está acontecendo por trás, e o objetivo é a gente fazer na mão para aí a gente aprender o que acontece por trás, tá? E vamos lá. Para criar um objeto eu uso class. Eu vou fazer aqui nearest neighbors, botei em inglês, tá? No caso, essa classe ela não é classe filha de ninguém, então não coloco o nome do pai, tá? E aí eu vou instanciar aqui o método, método construtor, né? Eu vou passar aqui self e os parâmetros que eu vou ter dentro do meu Cavezinhos Próximos, que é o número de vizinhos, certo? E aí eu vou dar aqui um self.n, vai receber n vizinhos. Tá? Então eu estou trazendo esse atributo externo e colocando ele dentro do meu objeto. Tá? Aqui eu posso colocar um valor padrão. Se eu instanciar o objeto e esquecer de colocar o número de vizinhos, ele associa a 3, em vez de dar um erro. Tá? E aí é só isso, né? E depois, o que a gente vai fazer aqui de interessante? A gente tem que construir o método que treina o modelo, que geralmente chama-se fit, né? O método que produz as probabilidades, que é o predict proba, né? Geralmente, né? Um consenso, né? E o método que diz a predição, a classe resultante, que é o predict, tá? Isso quando a gente está falando de classificação, tá bom? E aí vamos lá, então eu vou ter que definir aqui o meu método fit, né? Que no momento ele não faz nada, vou ter que definir o meu método predict, que também não faz nada, e vou ter que definir o meu método predict proba, que no momento também não faz nada, tá? E conforme a gente tinha visto lá no vídeo que fala sobre o Cavezinhos Próximos, ele é um método que requer uso de distância, né? Então é legal que a gente faça o escalamento dos nossos dados para garantir que eles estão numa mesma escala, tá? Senão isso pode impactar a performance, tá? Tudo bem se os seus dados estiverem numa mesma escala, não tem problema, tá? Mas se estiverem em escalas muito distintas, você tem que fazer o escalamento, senão vai impactar a performance do seu modelo, tá? Então eu vou definir aqui uma normalização em max, tá? E uma outra coisa muito importante também é a distância euclidiana. Tá? No momento também não faço nada. E aí vamos só pensar o que a gente lembra aqui para decidir aqui o que a gente vai ter de parâmetro aqui. O método de treinamento do modelo, eu vou precisar passar para ele o quê? Eu vou precisar passar os dados que eu estou mostrando, por exemplo, lembra do exemplo da camisa, né? Então eu tinha peso, altura, né? E queria prever o tamanho da camisa. Então eu vou passar para eles o meu conjunto de dados relacionados a peso e altura, que é uma matriz que eu vou chamar de X. Eu vou passar para ele o label, que seria a resposta, né? O tamanho da camisa daquele cara de verdade, que eu vou colocar sendo Y, tá? Uma outra coisa aqui que eu posso fazer, né, dado que vai ser um método que eu vou precisar fazer um certo escalamento, e sempre que eu fizer o escalamento eu tenho que fazer ele em respeito aos meus dados de treino,
eu vou colocar a minha etapa de escalamento dentro do meu método de treino, tá bom? O Predict, né, assim como o Predict Proba, né, o que eu vou ter que passar para ele? Eu tenho que passar os novos dados que eu estou querendo fazer a predição. Então, se eu treinei com um X, eu vou passar um outro X, que é uma outra matriz, que são os dados os quais eu quero fazer a minha predição, tá? Normalização min-max, eu vou passar para ele um vetor ou um vetor de vetores, vamos chamar de V, certo? Que é quem eu estou querendo executar a normalização. E a distância euclidiana, eu sempre faço isso a respeito de dois vetores, então eu vou botar V e W, tá? É isso, inicialmente, tá? Então vamos fazer primeiro aqui os mais simples até os mais complexos, tá? No caso do cavizinhos próximos, o método de treinamento, que é o FIT, ele é bem simples, tá? Basicamente colocar os dados em memória e, como eu adicionei aqui, fazer o escalamento, tá? Já o método Predict Proba, ele é o mais complexo, porque requer que eu pegue para cada dado o qual eu estou querendo fazer a minha predição e compare a distância euclidiana dele com todos os outros dados que eu usei para treinamento, certo? Sendo que antes disso eu tenho que fazer um escalamento. Se eu fiz escalamento nos meus dados de treino, eu tenho que fazer um escalamento com base nos meus dados de treino, com base nos mínimos e máximos do meu dado de treino, em cima do meu dado o qual eu estou querendo fazer a predição, tá? E aí eu vou calcular essa distância e vou construir o vetor de probabilidade com base nos vizinhos próximos a cada dado o qual eu estou querendo fazer a predição, tá? Cada linha, né? Então vamos lá. O método fit, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o self.x vai receber x, self.y vai receber y, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou também colocar o escalamento aqui. Receber escalamento, tá? Eu salvo. E aí eu vou fazer o seguinte, se eu estou mandando escalar, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Como o escalamento é com base no mínimo e no máximo, o ideal é que eu calcule os mínimos e máximos com base no meu dado de treino. E o meu dado de treino eu estou acessando aqui agora. Então eu vou fazer isso logo de uma vez. Então eu vou fazer self.min mínimo, self.máximo. Aí vou salvar aqui. Então vai ser np.min. Eu vou passar self.x e o axis igual a 0, tá? Que imagina que x é uma matriz, assim, ó, certo? Se eu estou calculando o eixo 0, eu vou estar calculando o máximo e o mínimo na vertical. Então, eu vou pegar o máximo e o mínimo de cada coluna, e é isso que eu quero fazer, eu não quero fazer em linha, tá? Então, o axis tem que ser igual a 0, não pode ser igual a 1, tá? E se eu não setar axis ali, ele vai calcular o mínimo da matriz inteira, de todo mundo, tá? Eu vou para np, self.x, né, e o axis igual a 0 de novo, tá? E aí, eu estou querendo atualizar justamente nos dados de treino, estou querendo efetuar o escalamento em cima dele, então eu vou atualizar ele. Self.x vai receber a minha normalização min-max, né, que é a função que a gente não fez ainda, e vou passar ali para ele como parâmetro ele mesmo, tá? E aí é basicamente isso, se eu não me engano, Aí, agora, vamos construir essa normalização min-max, né? O que ela faz, né? Basicamente, a gente tinha definido lá que ela pegava cada valor, diminuía do mínimo daquela coluna, né? E dividia esse valor pela diferença entre o máximo e o mínimo daquela coluna. Então, ele ia fazer isso para todos os valores da coluna, tá? Então, se na minha coluna o meu mínimo é 0 e o meu máximo é 1, eu vou pegar o primeiro valor, vou diminuir de 0 e vou dividir por 1 menos 0. Vou pegar o segundo valor, vou diminuir de 0 e vou dividir por 1 menos 0. E assim por diante, tá? Só criei esse exemplo esdrúxulo para ser mais fácil de entender. Mas geralmente não é 1, 0, máximo e mínimo, tá? Até porque se for, você nem precisa fazer normalização min-max, porque é justamente isso que ela faz.
Vamos lá. E aí eu vou pegar aqui, vou fazer o min, vai receber self.mínimos. O max vai receber self.máximos. Eu vou return v menos min dividido por max menos min. Tá. Posso até colocar aqui. Tá, e o que são essas coisas, né? Min, max min e max são vetores, tá? V também. Então eu vou estar fazendo aqui uma operação vetorizada, tá? Mesmo que V seja uma matriz, vai funcionar, tá? O legal é que a gente pode fazer isso sem usar laço. Esse é o grande pulo do gato quando a gente está falando de operações vetorizadas, que é o que a biblioteca NumPy ajuda a gente, tá? Eu poderia fazer isso como pegar uma lista, botar esses meus valores numa lista, iterar a lista e fazer para cada valor, entendeu? Usar um laço for duplo ou simples, tudo mais, só que isso fica muito lento, tá? Ainda mais num algoritmo que tem uma alta complexidade computacional, tá bom? E o segundo aqui que a gente vai terminar aqui e fazer é o cálculo da distância euclidiana, que basicamente é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças, tá? Sempre me confundo falando isso. E aí eu vou dar um return statement aqui direto, né? E vai ser np.squareroot, que é a raiz quadrada. E aqui eu vou ter um np.sum da soma. Aí aqui de novo eu vou colocar v menos w e elevar ao quadrado. É isso. Beleza? E aí para uma próxima etapa a gente vai fazer o predict e o predict proba. Beleza?